A natureza é uma obra-prima de Deus, mas muitas espécies estão sumindo antes mesmo de serem capturadas por uma câmera. A posição 9 é tão chocante que existem apenas 2 fotos confirmadas da criatura em toda a história da humanidade. É mais raro que ganhar na Mega Sena. Você consegue imaginar animais tão raros que nem as câmeras conseguem registrar? Existem 15 criaturas tão discretas que vê-las em vídeo é quase um milagre científico. Algumas estão ainda mais ameaçadas, com menos de 100 indivíduos vivos. Se você achou interessante, deixe seu like e comente qual espécie te surpreendeu mais. Posição 15. O golfinho do Yangtze, também conhecido como baiji, foi declarado funcionalmente extinto em 2006. Pouco antes, em 2002, uma pesquisa exaustiva no rio Yangtze conseguiu contar apenas 13 indivíduos. Uma espécie de golfinho desaparecendo bem diante dos nossos olhos. Parece roteiro de filme triste. O baiji tem a pele rosa acinzentada e olhos tão pequenos que é quase cego, dependendo da ecolocalização para sobreviver. Em 2006, uma expedição de 6 semanas percorreu o rio inteiro e não encontrou nenhum indivíduo, levando à declaração oficial de extinção. Ironicamente, em 2007, um vídeo que parecia ser de um baiji surgiu, acendendo uma faísca de esperança, que logo se apagou por falta de confirmação. Relatos posteriores também não passaram de "dizem que viram". Poluição, pesca excessiva e o tráfego de embarcações empurraram este golfinho para a beira do abismo. Na sua opinião, o baiji ainda existe? Deixe seu comentário. Posição 14. O pangolim detém um recorde triste. É o mamífero mais traficado do planeta. Com o corpo coberto por escamas como uma armadura, ele se enrola em uma bola quando ameaçado. Uma tática de defesa que, embora inteligente, não ajuda muito contra os humanos. Em 2019, mais de 100 mil indivíduos foram caçados ilegalmente para serem traficados para a China, onde suas escamas eram usadas na medicina tradicional. Ironicamente, enquanto são intensamente caçados, os cientistas mal conseguem encontrá-los, podendo passar décadas sem avistar um. A prova disso é que só em 2016, após 5 anos, armadilhas fotográficas no Vietnã registraram o primeiro vídeo de um pangolim gigante. Em 2017, a China confiscou 11 toneladas de escamas, o equivalente a 20 mil indivíduos mortos. Em 2020, o país foi forçado a proibir o uso de escamas de pangolim na medicina. Em 2021, armadilhas fotográficas capturaram o raro momento de uma mãe pangolim com seu filhote. O Criador fez este formigueiro de armadura tão único, mas os humanos estão empurrando-os para a extinção. Marque alguém que nunca ouviu falar de um pangolim. Posição 13. O cervo branco de Sêneca é uma população de cervos parcialmente albinos que vive na antiga área do depósito do Exército Sêneca, em Nova York. Totalmente brancos, com olhos azuis profundos, à distância parecem cervos saídos de um filme de fantasia. Tudo isso é devido a uma mutação genética rara, e não porque eles gostam de chamar atenção. Em 1941, o comandante da base decidiu proibir a caça aos cervos brancos, e graças a essa ordem militar, eles puderam se reproduzir em paz. Até 2016, um censo registrou 800 indivíduos, dos quais 300 eram cervos brancos, o maior número do mundo. A cerca de 35 quilômetros, acidentalmente transformou o local em uma reserva VIP. Em 2018, um fotógrafo registrou 20 cervos brancos juntos, tão bonito que parecia montagem. Eles se tornaram tão famosos que turistas vêm para tirar fotos, gerando debate sobre se a área deveria ser aberta ou fechada. Embora muito bonitos,
A falta de camuflagem os torna vulneráveis a predadores. Em 2021, a população se estabilizou em 250 indivíduos. Uma população única protegida, completamente fora das expectativas humanas. Posição 12. Bico de sapato. O pássaro pré-histórico que parece uma estátua de pedra ambulante. O bico de sapato africano parece um dinossauro disfarçado de pássaro, com seu bico enorme em forma de sapato, que faz qualquer um que o vê pela primeira vez congelar. O interessante é que ele consegue ficar imóvel melhor do que qualquer ser humano. Pode ficar parado por horas à espreita de presas. Em 2015, um vídeo viral mostrou um bico de sapato parado por 4 horas sob chuva torrencial, no estilo "O mundo pode cair que eu nem ligo". Esta ave mede até 1,5 metro de altura, tem uma envergadura de 2,60 metros e um bico de 24 centímetros de comprimento por 15 de largura. Só de olhar, já dá pena da presa. Em 2017, uma câmera registrou o momento em que um bico de sapato derrubou um crocodilo bebê com apenas uma bicada. Eles são extremamente raros, com apenas 5.000 a 8.000 indivíduos restantes nos pântanos de Uganda, Sudão do Sul e Zâmbia. Em 2018, turistas registraram um bico de sapato fazendo reverências repetidamente, parecendo um cavalheiro educado. Em 2019, um ninho com ovos foi filmado pela primeira vez após 30 anos de pesquisa. Em 2020, o vídeo dele engolindo um peixe pulmonado atingiu 20 milhões de visualizações. Um fóssil vivo com uma expectativa de vida de 35 anos. Olhando para ele, você vê um pássaro de verdade, ou um robô animatrônico. Posição 11. O musaranho-elefante. Um rato com nariz de elefante que pula como canguru. O musaranho-elefante é uma criatura que faz a gente esfregar os olhos para ter certeza. Um rato com uma tromba de elefante bebê, que ainda pula como canguru. A pequena tromba, flexível, sempre se move como se estivesse sintonizando algo. O corpo inteiro, incluindo a cauda, mede cerca de 30 centímetros, o suficiente para você exclamar: "Ué, isso é um rato ou um elefante em miniatura?" Em 2019, o musaranho-elefante de Summer foi redescoberto surpreendentemente no Djibouti, após 50 anos desaparecido. A última vez que foi visto foi em 1973. Tipo, sumiu por meio século e voltou. Em 2020, os cientistas conseguiram as primeiras fotos modernas graças a armadilhas fotográficas e manteiga de amendoim como isca. Eles correm a até 30 km por hora. E em 2021, um vídeo, em câmera lenta, mostrou sua tromba se movendo 100 vezes por segundo para caçar insetos, trabalhando mais que um despertador. Eles são fiéis por toda a vida, vivem durante o dia, e em 2022 foi confirmado que são mais aparentados com elefantes do que com morcegos de verdade. A natureza realmente tem um senso de humor. Você já tinha ouvido falar dessa espécie? Comente aí. Posição 10. O vombate de nariz peludo do norte, o escavador mais raro do planeta. O vombate de nariz peludo do norte é extremamente raro, com apenas cerca de 400 indivíduos restantes em Queensland, Austrália. Em 1982, pensava-se que essa espécie tinha desaparecido da Terra, mas uma pequena população foi redescoberta, sobrevivendo de forma espetacular. Embora pareçam dóceis por fora, são mestres em escavar túneis. Suas galerias podem ter até 30 metros de comprimento, como pequenas construções subterrâneas. Pesam até 40 quilos e têm uma pelagem macia, digna de um vombate de spa. Em 2015, um censo registrou 315 indivíduos, um aumento significativo em relação aos 163 de 2009, uma rara boa notícia. São noturnos
e tão tímidos que, ao verem pessoas, simplesmente desaparecem. Em 2017, uma armadilha fotográfica capturou o precioso momento de uma mãe com seu filhote na bolsa, após uma década de espera. Suas tocas têm várias entradas e cômodos, como um condomínio subterrâneo. Em 2019, cães farejadores foram treinados para encontrar fezes de vombate para pesquisa. Em 2020, incêndios florestais devastaram a região, mas graças ao seu sistema de túneis, eles sobreviveram. Em 2021, o programa de reprodução registrou o primeiro nascimento bem-sucedido, um pequeno escavador, mas extremamente resiliente. Posição 9. Esta é a posição que fez os cientistas esfregarem os olhos repetidamente. O cuscuz manchado preto é o marsupial arbóreo mais raro da Nova Guiné, a ponto de, em toda a história da humanidade, existirem apenas 2 fotos confirmadas dele. Sim, não 2.000, não 200, mas 2 fotos. Sua pelagem preta com manchas brancas irregulares e seus olhos vermelhos brilhantes fazem com que pareça uma criatura saída de lendas da floresta profunda. Após 110 anos de silêncio, em 2018, um pesquisador conseguiu fotografar um indivíduo nas montanhas da Papua Nova Guiné, causando um alvoroço no mundo científico. Antes disso, a última aparição foi em 1998. Eles são noturnos e vivem no topo de árvores com mais de 40 metros de altura, no estilo quanto mais alto, mais difícil de encontrar. Em 2019, uma expedição de 6 meses não encontrou nada. Os moradores locais dizem que os veem ocasionalmente, mas fotos? Nenhuma. Em 2020, as armadilhas fotográficas também não deram conta. Até 2021, os cientistas estimam que pode haver menos de 250 indivíduos na natureza. É uma criatura tão bem escondida que quase ninguém tem certeza se ela realmente existe. Em 8º lugar, temos o elefante pigmeu de Bornéu, ou o gigante em miniatura da Ilha da Floresta. Esta é a menor e mais rara subespécie de elefante asiático, com apenas cerca de 1.500 indivíduos restantes. A altura média deles é de 2,3 metros, bem menor que a do elefante asiático comum, que chega a 3 metros. Parece que eles escolheram o tamanho errado. Imagine só, encontrar um elefante do tamanho de um boi selvagem no meio da floresta é surpreendente e engraçado ao mesmo tempo. Eles só vivem em Bornéu, na Malásia, um verdadeiro prato típico local. Em 2013, análises de DNA confirmaram que eles são geneticamente distintos, possivelmente tendo se separado há 300.000 anos. São mais dóceis e sociáveis que seus parentes maiores. Em 2017, armadilhas fotográficas registraram um rebanho de 20 deles atravessando um rio. Uma imagem tão rara quanto ganhar na loteria. Mas a vida nem sempre é fofa. Em 2018, o conflito com plantações de dendezeiro resultou na morte de 14 indivíduos em apenas 3 meses. Já em 2019, foram filmados visitando vilarejos humanos. Um comportamento bastante incomum. A tromba deles tem vários dedos extras, o que os torna ainda mais adoráveis. Em 2020, o número caiu para 1.200 devido ao desmatamento. E só em 2021, um corredor biológico conectando as florestas foi estabelecido. Eles são verdadeiras obras-primas da natureza em miniatura e precisam ser protegidos urgentemente. Em 7º lugar, temos o mergulhão de touca, uma ave aquática tão rara quanto encontrar alguém conhecido no deserto. O mergulhão de touca é considerado a ave aquática mais rara do mundo, com apenas cerca de 450 indivíduos restantes. Eles vivem exclusivamente no Lago Titicaca, entre o Peru e a Bolívia. Tipo, só lá mesmo, se for para outro lugar, eles não aceitam.
Em 2019, o número oficial ainda era de 450 indivíduos, o que dá um arrepio na espinha. O curioso é que esta é uma ave que não voa, mas escolheu viver em lagos de alta montanha. Eles perderam a capacidade de voar há milhares de anos, e em 2016, o censo registrou apenas 250 indivíduos, uma queda drástica em relação aos 2.000 de 1982. São tão raros que ornitólogos acampam por semanas apenas na esperança de avistá-los. Em 2017, conservacionistas instalaram plataformas de nidificação artificiais, e em 2018, houve uma boa notícia. O primeiro sucesso reprodutivo em plataforma artificial foi registrado. No entanto, a poluição e a pesca excessiva em 2019 continuaram a ameaçá-los. Surpreendentemente, em 2020, o período de lockdown da Covid-19 ajudou o lago a se recuperar um pouco. Em 2021, a população se estabilizou em 450 indivíduos, com sinais de reprodução mais positivos. Na época de reprodução, eles ainda se enfeitam com uma crista característica, muito fácil de reconhecer. Um design único da natureza, feito especialmente para o Lago Sagrado dos Incas. Em sexto lugar, temos o sapo roxo, o eremita subterrâneo. O sapo roxo indiano é um verdadeiro mestre do esconde-esconde no mundo dos anfíbios. Ele se enterra por 11 meses, aparecendo apenas por cerca de 14 dias para se reproduzir e depois desaparece novamente. O corpo dele é inflado como uma bola roxa, e o focinho pontudo o faz parecer bem alienígena. Embora tenha apenas 7 centímetros de comprimento, só em 2003 foi que os humanos o descobriram. Durante toda a sua vida adulta, o sapo roxo cava tocas e come cupins debaixo da terra. Em 2016, câmeras capturaram centenas deles emergindo simultaneamente durante a estação das chuvas. Tão raro quanto ganhar na loteria. Em 2018, o DNA mostrou que ele existe há 130 milhões de anos, na época dos dinossauros. Só em 2021 foi descoberto que o som que ele faz parece o cacarejo de uma galinha. Um verdadeiro fóssil vivo, mas o som é bem engraçado. Em quinto lugar, temos o sapo de Darwin, o pai creche móvel. O sapo de Darwin tem um jeito de ser pai que deixa todas as outras espécies de queixo caído. Ele incuba os ovos e nutre os girinos dentro da boca por 60 dias. Sim, a boca não serve apenas para coachar, mas também é um berçário. Quando chega a hora, o pai sapo libera os filhotes diretamente da garganta. Uma cena tão estranha quanto inesquecível. Em 2016, uma das duas espécies de sapo de Darwin foi declarada possivelmente extinta, e a outra vive dispersa apenas no Chile e na Argentina. Em 2018, uma câmera registrou o raríssimo momento do nascimento pela boca. Em 2019, o número era de menos de 5.000 indivíduos. Os girinos sobrevivem do fluido secretado na bolsa bucal, medindo menos de 3 centímetros. Em 2021, o programa de reprodução em cativeiro teve sucesso pela primeira vez. Um design biológico único que só de ouvir já é difícil de acreditar. Em quarto lugar, temos a águia filipina, o gigante raro como ouro. Esta é uma das maiores águias do mundo, mas o número é realmente pequeno, restando apenas cerca de 400 casais reprodutores. Com quase 1 metro de altura e 2 metros de envergadura, parece majestosa, mas é tão rara que cada ninho tem um registro de acompanhamento individual. Em 2015, um indivíduo chamado Pamana foi equipado com GPS e solto na natureza. Mas, infelizmente, apenas 1 ano depois, em 2016, foi caçado, causando indignação nacional, e o infrator foi condenado a 12 anos de prisão. Em 2017,
Câmeras registraram a águia alimentando seu filhote por 5 meses seguidos. Cada casal precisa de 100 quilômetros quadrados de território. Em 2018, restavam apenas 28 ninhos ativos. Embora em 2019 houvesse boas notícias sobre a reprodução em cativeiro, o desmatamento em 2020 ainda tirou 15% do seu habitat. Um símbolo majestoso que realmente precisa de proteção urgente. Em terceiro lugar, temos o galágo anão de Rondo, um primata invisível, com olhos grandes como faróis. O galágo anão de Rondo é uma espécie noturna, com olhos grandes e brilhantes, mas que só se esconde em 2 pequenos fragmentos de floresta na Tanzânia. Eles pesam apenas 60 gramas e medem cerca de 12 centímetros. Tão pequenos que você pode confundi-los com um rato que sabe pular. Só em 2002 a ciência os conheceu oficialmente, e em 2015 foram registrados menos de 250 indivíduos. Por serem tão pequenos e ativos à noite, às vezes eles estão a poucos metros de você e você nem percebe. Em 2017, o primeiro vídeo noturno registrou eles saltando 3 metros entre os galhos. O som que eles fazem é inaudível para o ouvido humano. Em 2021, o mundo inteiro tinha apenas 6 fotos nítidas dessa espécie. Realmente, eles são verdadeiros ninjas da floresta. Em segundo lugar, temos a preguiça de 3 dedos pigmeu, um morador da ilha cujo número é menor que o de um bairro pequeno. A preguiça de 3 dedos pigmeu vive exclusivamente na Ilha Escudo de Veráguas, no Panamá, com uma área de apenas 4 quilômetros quadrados, dá para atravessar a pé numa manhã. Toda a espécie tem menos de 500 indivíduos, 40% menor que a preguiça comum, pesando cerca de 2,5 quilos, uma verdadeira versão mini. Em 2013, o censo contou apenas 79 indivíduos, o que classificou a espécie como criticamente ameaçada. Eles ficam quase que exclusivamente em 5 árvores de mangue vermelho. Em 2014, um cientista passou 3 semanas na ilha e encontrou apenas 2 preguiças. Em 2018, uma câmera até registrou uma preguiça, nadando no manguezal. Em 2019, um furacão de categoria 3 ameaçou exterminar 30% da população. Pior, em 2020 turistas até tentaram levá-las para criar ilegalmente. Esta é realmente uma espécie minúscula em um ecossistema incrivelmente frágil. Em primeiro lugar, temos o hirolá, o antílope 4 olhos, super raro. O hirola é o antílope mais raro do mundo, com apenas cerca de 400 indivíduos restantes entre o Quênia e a Somália. Eles são apelidados de antílope de 4 olhos devido às glândulas pré-orbitais que parecem olhos extras. De longe, parece até um cosplay de super-herói. A população já teve 14 mil indivíduos em 1976, mas agora restam apenas cerca de 342 em 2018, uma redução de 95% nos últimos 40 anos. Eles vivem em zonas de conflito armado, o que torna a conservação quase impossível. Em 2019, armadilhas fotográficas capturaram um rebanho de 18 indivíduos, e em 2020, a seca causou a morte de 40 indivíduos. Em 2021, 20 indivíduos foram transferidos para uma reserva e equipados com GPS para monitoramento. Embora tenha se estabilizado em torno de 400 indivíduos, o hirola ainda precisa de expedições semanais para ter a chance de ser avistado. Esta é uma obra-prima rara, mas a guerra e a seca estão empurrando-os para a beira da extinção. Então, acabamos de explorar 15 das espécies animais mais raras do mundo. Desde os fantasmas difíceis de ver até as criaturas minúsculas, mas maravilhosas. Cada espécie é uma obra-prima criada pela natureza,
mas também está em grande risco de extinção devido aos humanos, ao meio ambiente e às mudanças climáticas. Elas nos lembram que a natureza ainda guarda muitos mistérios a serem descobertos, e cada ação de conservação é inestimável. Deixe nos comentários qual espécie mais te impressionou. Curta e compartilhe o vídeo para que todos possam admirar essas maravilhas. Você consegue imaginar um animal tão raro que os cientistas acharam que era brincadeira quando viram a primeira foto? Hoje vamos explorar as top 15 criaturas com cores tão absurdas que desafiam todas as leis da natureza, desde tigres brancos místicos como a neve, até predadores negros que conseguem absorver a luz. Algumas espécies são tão raras que seu valor é maior que o de mansões de luxo, e são protegidas por forças armadas. A natureza nos presenteou com essa magia genética, criando as criaturas mais raras do planeta. Deixe um comentário, um like e se inscreva no canal para descobrir a posição número 1, que é tão incrível que parece ter saído de um desenho animado. Número 15. Tigre branco, o fantasma de olhos azuis. Você teria coragem de ficar diante de um tigre com a pelagem completamente branca e olhos azuis gelo penetrantes? O tigre branco é uma mutação genética super rara do tigre de Bengala, e atualmente existem apenas cerca de 400 indivíduos em todo o mundo. A pelagem branca creme com listras pretas ou cinzas, combinada com olhos azuis profundos, faz com que pareça uma criatura mítica saída de lendas. Imagine um predador de 200 quilos brilhando como um fantasma na densa floresta, ao mesmo tempo belo e aterrorizante. O mais especial é que eles não são albinos. Eles apenas têm uma redução de pigmentação devido à herança de um gene recessivo raro de ambos os pais. Essa cor branca, porém, torna-se uma fraqueza na natureza, tornando a caça muito menos eficaz. Por isso, os indivíduos que vivem na natureza praticamente desapareceram. 1951 foi um marco importante. Um filhote de tigre branco chamado Mohan foi capturado na Índia e mais tarde se tornou o ancestral da maioria dos tigres brancos em cativeiro hoje. No mercado negro, um tigre branco chegou a ser avaliado em $200 mil, refletindo a raridade e o valor que os humanos atribuem a essa espécie misteriosa. Essa variação parece ter sido criada para ser uma lenda viva no mundo natural. Se você já viu um tigre branco na vida real, deixe um comentário, porque com certeza é um momento que nem todo mundo tem a chance de testemunhar. Número 14. Tigre de Bengala preto, o predador invisível na escuridão. Prepare-se para encontrar um dos predadores mais misteriosos e difíceis de ver do planeta. O tigre de Bengala preto, também conhecido como tigre pseudo-melanístico, tem listras pretas tão grossas que, de longe, seu corpo inteiro parece totalmente preto, como um fantasma gigante. Essa mutação rara faz com que as manchas escuras cubram até 90% do corpo, deixando apenas algumas listras laranja pálidas, quase invisíveis na escuridão. Como você reagiria se tivesse um tigre na sua frente que parecesse uma pantera negra gigante? A raridade deles é quase inconcebível. Ao longo da história, a ciência confirmou menos de 20 fotos desse tipo de tigre. Na Índia, especialmente na floresta de Similipal, existe uma pequena população de tigres de Bengala pretos, onde essas criaturas estranhas se escondem nas profundezas da floresta. O mais impressionante é sua capacidade de caça. Quando a noite cai, seus corpos escuros os tornam quase invisíveis, transformando-os em assassinos que a presa nem percebe. Em 2018, uma armadilha fotográfica em Odisha inesperadamente gravou um indivíduo, causando imediatamente um choque na comunidade biológica. Você consegue imaginar a sensação daqueles que os rastrearam por décadas apenas para ter alguns segundos de imagens tão raras? A natureza parece ter criado essa variação como um predador noturno perfeito. Marque quem ama grandes felinos para testemunhar essa lenda viva.
Número 13. Leão de juba preta, o rei das trevas da África. Imagine uma criatura selvagem saindo na savana com uma juba preta espessa como fogo noturno envolvendo seu rosto. Esse é o leão de juba preta, a variação mais rara no mundo dos grandes felinos. Ao contrário dos leões de juba amarela ou marrom comuns, essa variação especial possui uma juba preta profunda que cria uma aparência majestosa, fazendo com que qualquer um que a veja sinta um arrepio de respeito. Seus corpos mantêm a coloração marrom tradicional, mas é a juba preta acentuada que os faz parecer que estão usando uma coroa de ébano cheia de poder. O que torna essa variação ainda mais atraente é a alta quantidade de melanina diretamente relacionada ao hormônio testosterona, símbolo de força, bravura e capacidade de dominar o bando. Por isso, quanto mais escura a juba, mais as fêmeas os escolhem e mais os rivais os evitam. Alguns indivíduos raros foram registrados no Kalahari e em Timbavati, na África do Sul. Especialmente em 2015, um leão de juba preta chamado Conan se tornou um fenômeno ao aparecer em uma reserva, atraindo a atenção de cientistas e turistas. Sua juba tinha 30 centímetros de comprimento, criando uma aparência poderosa como se tivesse saído de um mito africano. Se este rei das trevas te impressionou, não hesite em compartilhar seus sentimentos, tá? Número 12. Pavão branco real. Anjo com cauda de cristal. Quando abrem a cauda, essas aves parecem anjos vestindo um manto feito de renda branca e cristais brilhantes. O pavão branco real não é albino. Eles têm uma variação genética chamada leucismo, que causa a perda de pigmento nas penas, mas mantém os olhos escuros característicos. A plumagem branca, pura, com um brilho prateado, os torna tão marcantes quanto criaturas saídas de pinturas mitológicas, especialmente quando a cauda de 2 metros se abre com quase 200 penas, formando um leque perfeito. O interessante é que eles são raros, mas não extremamente raros. Cerca de 2% dos pavões reais do mundo nascem com essa cor branca pura. Na Índia e no Sri Lanka, eles são vistos como símbolos de pureza e santidade, frequentemente aparecendo em procissões e rituais religiosos. Como você reagiria se encontrasse um pavão branco girando, com cada pena tremendo como um sino de prata? Em 2019, um pavão branco real foi vendido por $15.000 a um colecionador particular, comprovando sua raridade e beleza cativante. No entanto, a cor branca os torna mais fáceis de serem detectados por predadores, especialmente durante a época de acasalamento, quando o macho precisa abrir a cauda para atrair uma parceira. A natureza pintou essa ave com as cores da neve e do luar, transformando-a em uma obra-prima viva da natureza. Você prefere o pavão branco ou o pavão azul tradicional? Deixe seu comentário. Número 11. Canguru albino, o fantasma da terra dos cangurus. Você consegue imaginar um canguru completamente branco, com olhos rosados como cristal e um salto leve como fumaça? Esse é o canguru albino, uma das variações mais raras da Austrália. A chance de nascer um indivíduo albino é de apenas 1 em 20.000, o que faz com que cada aparição seja um evento raro. A pelagem branca pura, a pele rosa e os olhos vermelhos característicos os fazem parecer criaturas que desceram das nuvens. No entanto, essa mesma beleza os torna extremamente vulneráveis. A cor branca torna os cangurus albinos facilmente detectáveis por predadores, sem contar a sensibilidade à luz, a visão fraca e o alto risco de queimaduras solares sob o sol escaldante da Austrália. Eles podem ter até 1,80 m de altura, dando saltos de até 9 metros, mas essa força ainda não é suficiente para compensar a fragilidade causada pelo albinismo. Em 2017, um indivíduo albino chamado Milky foi resgatado em Queensland, após perder a mãe, tornando-se rapidamente um fenômeno mundial.
Imagine a cena de uma silhueta branca e etérea saltando pelo deserto vermelho da Austrália, ao mesmo tempo misteriosa e de tirar o fôlego. Em ambiente de cativeiro, os cangurus albinos podem viver até 25 anos, mas precisam de cuidados especiais para proteger a pele e os olhos. A natureza permitiu que essa mutação existisse como uma beleza frágil e esplêndida no símbolo animal da Austrália. Você sabia que os cangurus também podem ser albinos? Número 10. Coruja albina, predador fantasma de olhos vermelhos. Preparem-se para conhecer um dos predadores noturnos mais assustadores, a coruja albina. Com suas penas brancas imaculadas, olhos vermelhos ou rosados, e a capacidade de voar em silêncio como um fantasma, essa coruja parece ter saído de um sonho. Completamente albinas, elas quase brilham na escuridão enquanto caçam sob o luar, criando uma sensação tão mágica que é difícil de acreditar. Na natureza, suas chances de sobrevivência são quase nulas. A cor branca as torna completamente expostas a pássaros, lagartos ou aranhas, predadores que as corujas comuns conseguem enganar com sua camuflagem. Em todo o mundo, existem apenas 50 fotos confirmadas de corujas albinas em seu ambiente natural. Em 2020, um espécime de coruja das neves albina foi fotografado no Canadá, surpreendendo cientistas e a mídia por sua raridade dupla. Em particular, seus olhos vermelhos brilham como rubis quando a luz os atinge, e sua capacidade de girar o pescoço em até 270 graus mantém os olhos fixos na presa. Em cativeiro, corujas albinas podem viver até 30 anos, mas na natureza, sua expectativa de vida é quase nula. A natureza concedeu essa mutação, transformando a coruja albina em um predador fantasma da noite, tão incrível quanto misterioso. Você teria coragem de encarar uma criatura dessas em uma floresta escura? Número 9. Veado melanístico, o veado negro na escuridão. Imagine uma criatura que parece ter sido esculpida em ônix, com pelos tão brilhantes quanto o ébano, e um corpo que cintila sob a luz. Esse é o veado melanístico, também conhecido como veado negro brilhante. Essa espécie possui uma mutação genética completamente oposta ao albinismo, resultando em um excesso de melanina que deixa sua pelagem totalmente preta. A cor preta do veado cria um contraste marcante com o tom marrom amarelado dos veados comuns, fazendo com que pareçam fantasmas vivos, deslizando pela floresta. Essa mutação é extremamente rara. Menos de 1 em 1 milhão de veados nascem com pigmentação melanística. No Texas e em alguns estados do sudeste dos Appalachians, Iowa, avistamentos ocasionais são registrados. E em 2019, um veado melanístico de corpo inteiro fotografado em Michigan rapidamente se tornou um fenômeno nas redes sociais. O milagre é que muitos caçadores, ao encontrá-los, frequentemente optam por não atirar, respeitando a raridade da espécie. Os nativos americanos há muito tempo consideram o veado negro um espírito animal, portador de mensagens divinas. Além disso, a pelagem escura ajuda o veado a absorver melhor o calor, o que pode ser uma vantagem em regiões frias. A natureza parece ter usado uma paleta de cores invertida para criar essa criatura, uma obra de arte viva no meio da natureza. Marquem agora os caçadores, pesquisadores ou amantes de animais para admirar essa maravilha rara. Número 8. Crocodilo albino, o dinossauro fantasma. Imagine uma criatura de até 4 metros de comprimento completamente branca, emergindo de águas turvas. Esse é o crocodilo albino, um dos répteis mais impressionantes e raros da Terra. Toda a pigmentação do corpo é completamente eliminada, revelando uma pele pálida ou amarelo claro, combinada com olhos vermelhos ou rosados, criando uma aparência majestosa e ao mesmo tempo mística. Na natureza,
eles dificilmente conseguem sobreviver por muito tempo. A cor branca os torna facilmente visíveis, tanto para presas quanto para predadores maiores. Atualmente, existem menos de 100 espécimes em cativeiro em todo o mundo, tornando-os criaturas extremamente valiosas. Em 2018, 3 crocodilos albinos nasceram no Zoológico da Flórida, um evento raro que atraiu a atenção mundial. Eles possuem uma pele extremamente sensível, sempre precisando de sombra para evitar queimaduras solares graves. Em cativeiro, um crocodilo albino adulto pode valer até $50.000 americanos. O mais milagroso é que a natureza permitiu que essa mutação existisse, transformando a espécie réptil em um dinossauro fantasma do pântano. Você consegue imaginar a rara oportunidade de testemunhar essa criatura em uma visita ao zoológico? Esta é realmente uma obra-prima viva na natureza selvagem. Número 7. Rena albina, o gigante branco da floresta nórdica. Imagine uma criatura maciça, como se esculpida em mármore branco, com chifres cintilantes como marfim, e uma pelagem branca pura brilhando sob o sol de inverno. Essa é a rena albina, possivelmente o maior e mais raro mamífero terrestre albino da América do Norte. Com um peso de até 600 quilos e uma altura de até 2 metros e 10 centímetros no ombro e chifres de 1,80 m de comprimento, elas criam uma presença avassaladora sobre todas as outras criaturas ao redor. O milagre é que, em algumas culturas indígenas do Canadá e da Escandinávia, a rena branca é considerada um animal sagrado, trazendo boa sorte e simbolizando uma mensagem entre mundos. Em 2020, um indivíduo foi fotografado na Suécia, fazendo com que moradores e turistas peregrinassem apenas para testemunhar a majestade dessa criatura. No entanto, a raridade vem com a fragilidade. A cor branca as torna facilmente detectáveis por lobos e outros predadores. Este é realmente um testemunho vivo da beleza surreal que a natureza concedeu à floresta boreal. Você consegue imaginar a sensação de estar diante de um gigante branco movendo-se majestosamente por uma floresta de pinheiros? Esta variação é a prova perfeita da combinação de raridade, poder e beleza mística da natureza. Número 6. Cobra albina, espírito de cristal com olhos de rubi. Imagine uma criatura de até 6 metros de comprimento, pele branco-creme mesclada com padrões amarelos vibrantes e olhos vermelhos profundos, brilhando como rubis. Essa é a cobra albina, uma predadora rara com uma aparência misteriosa e mística. Sua pele translúcida permite até mesmo ver vagamente os órgãos internos, como se fosse uma criatura de cristal viva saída de um conto de fadas. Cobras albinas podem aparecer em várias espécies, mas o ponto em comum é a pele branca, amarela ou rosa e os olhos vermelhos característicos. A espécie mais famosa é a piton birmanesa albina, com corpo longo e musculoso, pele branco-creme e belos padrões dourados por todo o corpo. Como você reagiria se uma cobra de 6 metros deslizasse na sua frente, com o corpo brilhante e translúcido a ponto de mostrar vagamente os órgãos internos? Sua capacidade de caça não depende da visão, pois a falta de pigmento na retina causa baixa visão. Em vez disso, a cobra albina usa seu olfato aguçado e sensores de calor para detectar presas. Algumas culturas asiáticas até as consideram animais sagrados, que trazem boa sorte, símbolos de prosperidade e poder. No mercado de animais de estimação exóticos, o valor das cobras albinas é extremamente alto, podendo chegar a $30.000 americanos, dependendo da espécie e do tamanho. Em 2015, uma piton reticulada albina de 7 metros foi avaliada em $50.000 americanos por um colecionador na Indonésia. A natureza parece ter transformado essa mutação em joias vivas do mundo animal, uma obra-prima perigosa e fascinante. Você se atreveria a segurar uma piton albina gigante como essa?
Número 5. Raposa prateada. O lobo miniatura com pelo de luar. A pelagem da raposa prateada é uma obra-prima da natureza. Um fundo preto, azeviche salpicado de pontas de pelos prateados que brilham como metal líquido sob a luz da lua. Esta é uma forma melanística da raposa vermelha, onde o excesso de pigmento preto cria uma pelagem totalmente escura, enquanto os pelos de guarda são delicadamente prateados, como se esculpidos à mão. Essa combinação cria um efeito metálico deslumbrante, fazendo a raposa prateada parecer uma criatura saída de uma pintura surreal, com cada detalhe meticuloso e vívido. Você consegue imaginar a sensação de estar diante de uma raposa que parece esculpida em prata enferrujada, com olhos astutos e uma pelagem que brilha em meio à floresta escura? O interessante não está apenas na sua aparência, mas também na sua história. Por séculos, as raposas prateadas foram intensamente caçadas por sua pele, considerada a mais luxuosa na indústria de peles. Em 1920, um casaco de pele de raposa prateada valia o equivalente a $50 mil americanos hoje, refletindo a raridade e o enorme valor econômico que os humanos atribuíam a essa espécie. Na natureza, elas representam apenas cerca de 8% da população de raposas vermelhas em certas regiões do Canadá, tornando o avistamento de um espécime selvagem extremamente raro. A pelagem espessa não é apenas bonita, mas também as ajuda a suportar temperaturas de até 50 graus Celsius negativos, um presente precioso da natureza para sobreviver em condições extremas. Em 2017, a Rússia iniciou um programa de domesticação de raposas prateadas, e após 60 gerações, linhagens especiais de raposas prateadas foram desenvolvidas, sendo ao mesmo tempo amigáveis e mantendo sua aura mística. A natureza parece ter projetado essa variação como uma joia viva da floresta boreal, combinando raridade, elegância e poder. Marquem agora quem ama raposas exóticas para admirar essa maravilha. Imagine uma criatura milenar, esculpida em jade branco com olhos que brilham como pérolas rosadas. Essa é a tartaruga albina, um dos répteis mais raros e misteriosos. Elas podem pertencer a diversas espécies, mas as mais impressionantes são as tartarugas marinhas albinas. Com sua aparência fantasmagórica, que desliza pelos oceanos. Suas carapaças geralmente têm uma cor amarelo pálido ou creme, contrastando perfeitamente com seus olhos vermelhos ou rosados. Quão incrível seria encontrar uma tartaruga marinha completamente branca emergindo das ondas azuis. O fato especial é que a taxa de sobrevivência dessa espécie na natureza é extremamente baixa. Menos de 1% das tartarugas albinas adultas são vistas em seu ambiente selvagem. A cor branca as torna facilmente detectáveis por tubarões e outros predadores, além de perderem a proteção natural contra os raios ultravioleta. Em 2019, uma tartaruga verde albina foi resgatada na Austrália e rapidamente se tornou um fenômeno global devido à sua beleza irreal. Sua expectativa de vida em cativeiro pode chegar a 80 anos, mas requer cuidados especiais, sombra constante e uma dieta suplementar para garantir sua saúde. Em algumas culturas asiáticas, as tartarugas albinas são até consideradas encarnações de deuses marinhos, símbolos de pureza e poder. Uma tartaruga das Galápagos albina pode valer até $100 mil americanos, o que demonstra sua raridade e valor inigualável. A natureza permitiu que essa mutação existisse, transformando essas tartarugas antigas em joias vivas do oceano, raras e misteriosas, que deixam qualquer um que as contemple maravilhado. Se você deseja proteger essas criaturas especiais, não hesite em compartilhar e espalhar a mensagem. Número 3. Vaca rosa. A gigante cor de chiclete. Imagine uma vaca pesando mais de 1000 quilos, completamente rosa, vibrante como um chiclete gigante. Essa é a vaca rosa, uma mutação extremamente rara que a natureza nos presenteou. Sua pele rosa distinta não é albinismo completo.
É o resultado de uma falta total de pigmentação na pele, revelando a cor rosa natural dos tecidos e vasos sanguíneos. Isso as faz parecerem ter saído de um mundo de fantasia. Essa mutação aparece ocasionalmente em raças de gado que já possuem cores claras, como charolês ou blanc d'Aquitaine. A pele rosa as torna extremamente sensíveis, propensas a queimaduras solares e doenças de pele, se não forem protegidas. Você teria coragem de ficar diante de uma vaca de 1 tonelada, com a pele rosada e brilhante, olhando para você com olhos expressivos? No mundo, o número de vacas rosas é extremamente limitado, com menos de 10 fotos confirmadas na história da pecuária. Em 2017, uma charolês rosa nasceu na França, chocando a comunidade agrícola e rapidamente se tornando um fenômeno devido à sua aparência estranha e rara. Agricultores viajam centenas de quilômetros apenas para ver essa criatura com seus próprios olhos. É notável que as vacas rosas mantêm a pigmentação dos olhos. Então, tecnicamente, elas são leucísticas, não albinas completas. Devido à sua raridade e fragilidade, elas são criadas como criaturas exóticas, não para reprodução comercial. Seu valor é quase inestimável, sendo raras e exigindo cuidados especiais. A natureza parece querer desafiar a percepção humana sobre as cores e a beleza das vacas. Essa variação prova que a natureza pode criar coisas extraordinárias sem qualquer razão adaptativa. Você já imaginou que uma vaca rosa como essa poderia existir na vida real? Número 2. Sapo roxo indiano. A joia roxa escondida sob a terra. Imagine uma criatura roxa vibrante, com o corpo inchado como uma bola, escondida no subsolo por 11 meses do ano e emergindo apenas por 2 semanas para se reproduzir. Esse é o sapo roxo indiano, também conhecido como Nasicabatrachus sayadrensis, uma das espécies mais estranhas e raras do mundo. Embora pequeno, com apenas 9 centímetros, seu corpo redondo e inchado, cabeça pontuda e pernas curtas, o fazem parecer desproporcional, mas perfeitamente adaptado para viver em ambientes subterrâneos. A cor roxa brilhante ou roxo escuro, combinada com o corpo inchado, o faz parecer uma criatura alienígena. O milagre é que essa espécie é um fóssil vivo, tendo se separado de outras espécies de sapos há cerca de 130 milhões de anos, quando os dinossauros ainda dominavam a Terra. O sapo roxo indiano vive completamente no subsolo, cavando tocas de até 6 metros de profundidade, e se alimenta principalmente de cupins subterrâneos, o que o ajuda a sobreviver sem contato com a luz solar. Em 2018, essa espécie foi listada como criticamente ameaçada, com uma população de menos de 5.000 indivíduos. O macho chama a fêmea com um som semelhante ao de um galo, emitido do subsolo, e esse som só pode ser ouvido na superfície durante a estação das chuvas. Quando ele emerge, seu corpo roxo com manchas brancas cria a imagem de uma joia viva, estranha e encantadora. O nome científico da espécie, sapo de nariz de porco das montanhas de Ayadri, descreve com precisão sua aparência única. A natureza manteve essa criatura em segredo por milhões de anos, e somente no século XXI os humanos reconheceram sua beleza fascinante. Se você é um amante de anfíbios raros e únicos, esta é definitivamente uma das criaturas que você deve admirar. Marque aqueles que amam sapos raros para admirar essa maravilha incrível juntos. Número 1. Pink Hope, a salamandra chiclete mais rara do planeta. Imagine uma criatura pequena, de apenas 10 centímetros, completamente rosa vibrante como um chiclete. Cada perna, cada tentáculo coberto por uma tonalidade rosa uniforme. Essa é a Pink Hope, a salamandra mais rara do planeta. Existe apenas uma foto confirmada na história da humanidade, e sua cor rosa brilhante é quase inacreditável. A Pink Hope pertence à espécie de Salamandra catedide e nasce com uma mutação genética extremamente rara chamada eritrismo.
que faz com que o corpo produza um excesso de pigmento vermelho e elimine completamente os pigmentos azuis. Foi essa cor surreal que levou a comunidade científica a suspeitar que a primeira foto era falsa. Você consegue imaginar uma criatura de 10 centímetros que parece um brinquedo de plástico rosa? A probabilidade de nascer com essa mutação é de cerca de 1 em 500 milhões de indivíduos. Em 2019, um espécime de Pink Hope foi fotografado no Japão, causando uma tempestade na mídia internacional. Os cientistas estimam que, na natureza, elas raramente sobrevivem por mais de algumas horas. A cor rosa vibrante as torna completamente expostas a pássaros, lagartos e aranhas. Predadores que as salamandras verdes normais podem facilmente evitar. Qualquer um que segure essa criatura tem em suas mãos uma das espécies mais raras da Terra. Em laboratório, a Pink Hope pode viver por até 6 meses, mas nenhum espécime foi capturado vivo para estudo de longo prazo. O mais incrível é que essa cor não oferece nenhuma vantagem de sobrevivência. É puramente uma mutação aleatória. A natureza permite que essa mutação exista por um breve momento como um lembrete, que a natureza pode criar uma beleza efêmera sem nenhuma razão adaptativa. A raridade absoluta faz da Pink Hope a rainha incontestável na lista das cores mais raras. Um milagre estatístico que qualquer um que tenha a sorte de ver considera algo mágico. A natureza sempre esconde maravilhas e raridades que são difíceis de acreditar. De tigres brancos, raposas prateadas, a salamandras rosas, cada criatura é uma prova da beleza única e do poder criativo da natureza. Elas nos lembram que a raridade não é apenas sorte, mas também um valor a ser apreciado e protegido. Comente qual espécie você mais gostou. Deixe seu like se achou fascinante e se inscreva no canal para não perder as próximas descobertas únicas.